Olá, gente, boa tarde. Vamos hoje fazer mais uma live aqui pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região, com a nossa querida doutora Eliane Guedes, que daqui a pouquinho já vai estar entrando aqui para a gente bater um bate-papo com ela, para a gente saber um pouquinho mais da abordagem da fisioterapia em obstetrícia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a doutora Simone Nascimento, sou terapeuta ocupacional e conselheira aqui do CREFITO 2. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vamos somar, Vamos aprender um pouquinho mais com a doutora Eliana, que é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher, daqui do CREFITO. Ela é especialista em Saúde da Mulher pelo COFITO. Ela é doutoranda em Ciências Médicas pela UERJ, coordenadora do ambulatório de fisioterapia pélvica no setor de ginecologia do Hospital Municipal de Piedade, aqui no Rio de Janeiro, e coordenadora da pós-graduação em uroginecologia e obstetrícia da Interfísio aqui do Rio de Janeiro. Aí vamos esperar então um pouquinho a doutora Eliana entrar para a gente começar a bater o nosso bate-papo. Se eu chamar. Então, gente, aqueles que tiverem dúvidas, a gente vai estar falando um pouquinho dessa atuação da fisioterapia, na saúde da mulher. Vamos falar um pouquinho sobre esse período de Covid, como é que fica esse atendimento na saúde da mulher, como trabalhar com a fisioterapia, na obstetrícia, baseada em evidências. A gente também vai falar um pouquinho dessa assistência da fisioterapia na obstetrícia e vamos ver com a doutora Eliane a relação de profissionais especialistas, que atuam em maternidade. E vão também falar um pouquinho dessa humanização na obstetrícia. Então, a gente vai ter toda a experiência, que a doutora Eliane Guedes tem na fisioterapia, na saúde da mulher. E com isso, a gente vai poder contribuir também com ela com algumas perguntas. Quem quiser participar, a gente vai deixar para o finalzinho as perguntas, Nós vamos explorar um pouco a doutora Eliane para que ela possa, explanar todo esse conhecimento que ela tem dentro da saúde da mulher, toda essa assistência fisioterapêutica que ela consegue, com as suas usuárias dos serviços que ela atende. E com isso a gente consegue multiplicar com todos vocês algumas informações pertinentes à especialidade. A doutora Eliane é membro da nossa Câmara Técnica aqui do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região e ela contribui nessa Câmara Técnica com essa. Bem-vinda, doutora Eliane. Boa tarde. Olá, minha querida. Boa tarde, doutora Eliane. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada, Simone. Obrigada. Eu estou tentando localizar aqui, porque eu mudei de lugar. Tudo bem. Não tem problema. Seja muito bem-vinda. Eu explanei já para algumas pessoas aqui que estão fazendo parte da nossa live quais seriam os pontos principais do nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria que a senhora se apresentasse. Eu disse um pouquinho do seu currículo, Disse para os nossos amigos que estão com a gente na live, que você faz parte da Câmara Técnica, da Saúde da Mulher, daqui do CREFITO 2. Também contei um pouquinho da sua coordenação, da sua especialidade. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a fisioterapia na saúde da mulher. Ah, sim. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Eliane Guedes. Na verdade, meu nome é Eliane de Oliveira Guedes de Aguiar. Algumas pessoas me perguntaram, porque há tanto tempo me chamam de Eliane Guedes, mas eu tenho esse nome todo, Eliane de Oliveira Guedes de Aguiar. E já milito na área da saúde da mulher há algum tempo. A gente não precisa falar em datas, mas porque se a gente fala em datas, aí periga as pessoas fazerem conta. Mas eu me formei em 93, 94, eu já estava caminhando na saúde da mulher, trabalhando com obstetrícia. E aí, em 99,
eu procurei a Carla Torrieri para poder fazer um estágio lá no Hospital de Servidores e aprender mais sobre a uroginecologia, trabalhar com incontinência urinária e com as disfunções miccionais, né? Fiquei bastante tempo lá com a Carla, foi muito proveitoso, mas a minha militância sempre foi dentro da saúde da mulher. E aí, dentro desse tempo, né, já de atuação, eu dou aula, eu dei aula em diversas faculdades, universidades, a Estácio de Sá, a IBMR, muitos alunos me conhecem da Estácio, IBMR. Agora, atualmente, dou aula na FABA, que é a Faculdade de Bezerra de Araújo, e Moacir Bastos, e outras faculdades que agora eu não lembro o nome. E em 2014 a gente iniciou o curso de pós-graduação em uroginecologia e obstetrícia, que tem, graças a Deus, investido muito. A gente tem feito turma para aguardar uma outra turma, para a gente não encher muito, porque a gente prima pela qualidade, né? Então, quando tem um número suficiente, a gente espera para fazer uma outra turma. Às vezes os alunos não gostam não, mas é o ideal para a gente fazer um bom trabalho. E aí, de lá para cá, a gente já está na 9ª turma, indo para a 10ª turma. Tem um grupo de profissionais fabulosos comigo, assim, que se eu começar aqui a falar, vou rasgar seda. E trabalho, além da pós-graduação, atuo no Hospital Municipal da Cidade, na uroginecologia, na ginecologia, obstetrícia e uroginecologia agora também. Eu sou coordenadora do serviço de fisioterapia pélvica lá. E acredito que é só. Eu estou fazendo doutorado lá na UERJ. A gente que costuma estudar está sempre buscando mais, né? Buscando. E aí estou terminando esse ciclo da minha vida lá na UERJ. E aí, dentro da fisioterapia pélvica, para fazer uma abordagem rápida, a fisioterapia na saúde da mulher, me desculpe, ela é uma especialidade regulamentada, né? Pela Resolução 372 de 2009, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ela tem como finalidade, a fisioterapia na saúde da mulher, a ampla atuação do fisioterapeuta nessa área, no ciclo vital feminino, na infância, na gestação, trabalho de parto e parto. No trabalho de parto e também no pré-natal, né? Depois do pré-natal, nós ainda continuamos atuando. Depois do pré-natal, parto, a gente continua atuando no pós-parto imediato, no puerpério, e aí a mulher tem alta, vai para casa, depois ela volta, aí ela começa tratamento. Porque como eu trabalho no serviço público, é assim que a gente orienta a paciente, ela faz o pré-natal com a gente. Depois do pré-natal, a gente acompanha ela, trabalho de parto e parto. Quando ela volta parida, 40 dias depois, ela já é convidada a participar do planejamento familiar. E aí ela continua com a gente, orientações e tal. E aí a fisioterapia na saúde da mulher, além desse trabalho desde a infância, adolescência, idade adulta, jovem, trabalha também com a situação do climatério e até a terceira idade, né? Todos os problemas inerentes da mulher do climatério até a terceira idade. É óbvio que aqui a gente vai falar especificamente de obstetrícia, mas a saúde da mulher é muito mais do que isso, né? A Associação Brasileira de Saúde da Mulher, Associação Brasileira de Fisioterapia e Saúde da Mulher, é a ABRAFISM, ela é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida pelo COFITO, e ela atua para representar nós, fisioterapeutas, que atuamos na saúde da mulher no Brasil. Acho que eu me fiz explicar. Mas eu já tinha falado, né, que o fisioterapeuta ele atua na uroginecologia, na ginecologia, na coloproctologia e hoje, especificamente, a gente vai falar da obstetrícia.
Ótimo. É assim, é muito bom, né, ouvir alguém que realmente trabalha dentro da saúde da mulher. E para as pessoas que estão fazendo parte dessa nossa live, que desconhecem um pouco dessa amplitude dentro da saúde da mulher na fisioterapia, é primordial ter uma pessoa, né, na área atuante para poder ajudar a esclarecer alguns pontos que para alguns, às vezes, na própria graduação, por falta de interesse, deixou, né, vamos dizer assim, passar, né, alguns detalhes, e que é importante ver que o trabalho da saúde da mulher pelo fisioterapeuta, ele é bem grande, ele não é uma coisa muito fechada, né, vamos dizer assim, ele tem uma amplitude muito grande. E assim, nesse período de Covid, acredito eu que você tenha visto muitas alterações, né? Só um minutinho, Na... você Diga. falou, só uma Sim, partezinha. Só uma partezinha dentro do que você falou, que eu percebo isso muito na minha militância em salas de aula, e aí acontece que o aluno fez uma graduação e ele não focou, que ele foi para a fisioterapia conhecendo traumatortopedia, disfunção musculoesquelética, né? E às vezes respiratória, traumatortopedia. Quando ele chega lá no 7º período, tem faculdades que eu dei aula de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, no 5º período, e aí, naquela época, ainda não tinha a fisioterapia em uroginecologia. Então, era fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia. E aí, numa aula final, eu falava um pouco da disfunção miccional, da atuação da fisioterapia na disfunção miccional, disfunção coloproctológica, e os alunos, eles ficavam encantados em saber, professora, mas no primeiro dia de aula eu já fazia isso de propósito. Eu queria encantar os alunos para essa área. E eu falava no primeiro dia de aula, gente, eu vou conseguir, até o final do período, eu vou conseguir captar alguém para o meu lado. E normalmente acontecia assim. E aí depois esses alunos faziam cursos, a gente encontra, né, aluno que fez outra pós-graduação, que atua na área. Ah, Eliane, eu fui a tua aluna em tal lugar e tal. Entendeu? E aí isso é interessante. A gente mostrar o amor que a gente tem naquela área que a gente atua e conseguir transmitir isso e contaminar positivamente as pessoas para virem por essa área. E aí eu deixava bem claro, gente, tem que ter amor. Como tinha uma aluna minha falava, não pode ter nojinho, né, professor? Nessa área não pode ter nojinho, realmente. Tem que ter amor, tem que trabalhar com amor. Fisioterapia, você não vai ficar rico sendo fisioterapeuta. Por isso que você tem que trabalhar com amor. E essa área, eu fico muito feliz quando eu consigo arrebanhar alguns alunos que chegam no final do período e dizem, olha, estou apaixonada por essa área, vou terminar, vou fazer isso, vou me especializar, e eu gosto muito, porque eu consegui contaminá-los. Desculpa, Simone. Continua, que você estava não tem perguntando em tempos problema. de Covid. Aqui é mesmo um bate-papo, é bom para a gente ampliar mesmo o conhecimento. E assim, é muito importante que você acabou de falar, Eliane, é que realmente é na graduação que alguns professores nos encantam para que a gente possa ter uma visão, para a gente fazer uma especialidade ou até mesmo buscar mais sobre. Né? Então, se a gente tiver um professor, né, como você mesmo disse, que acabou levando um legado, trazer esse profissional para dentro da nossa especialidade é fantástico, né? Não tem preço. E um aluno te reconhecer na rua, depois como profissional, e falar assim, professora, eu estou seguindo os seus passos, eu segui os seus passos, é fantástico, não tem nem o que questionar quanto. Né? E a ideia é essa, o professor, ele planta uma sementinha no período da graduação e que ela vai sendo germinada durante todo o período, né, da graduação. Às vezes, como você disse, pode ser no início da graduação, como pode ser no final, mas uma sementinha bem plantada, ela vai florescer, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa plantinha para que a gente possa colher lá no futuro bons frutos. E isso é fantástico. Eu vejo não só como alunos, mas eu também vejo como os nossos pacientes, usuários, da forma que cada um, né, quiser chamar os seus, é que a gente também, além de profissional, a gente tem que estar ali para acolher. Né? Então, assim, é muito bacana essa questão, essa relação não só com o aluno, mas também com o nosso usuário que busca o nosso serviço por uma necessidade. Né? E a gente vê que isso, assim, é muito válido.
o que a gente acaba plantando para a gente colher lá na frente, o respeito, o carinho que a gente acaba tendo, né? Não só com os nossos alunos, mas também com os nossos usuários. No seu caso, são as usuárias, né? E eu queria que você falasse assim, um pouquinho nesse período que a gente está passando, que é um período muito difícil, né? Pegou toda a população mundial de surpresa, né? Com essa história da Covid, que veio para a gente de um jeito assim, muito abrupto. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que a fisioterapia, né, na saúde da mulher tem se articulado nesse atendimento e nas orientações nesse período de Covid-19. É, então, Simone, nesse período de pandemia, né, o COFITO, por conta desse novo coronavírus, regulamentou a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria, por meio da resolução 51.615 de 20 de março desse ano agora, né? Claro, porque esse ano da pandemia. E aí, dentro dessa teleconsulta, a gente vai se adaptando. Em princípio, a gente ouviu muitas coisas, muitos colegas que não concordavam, que achavam que não ia dar certo. O ideal não é, mas a gente não pode abandonar o nosso paciente nesse momento, né? Avaliar, como você vai avaliar um assoalho pélvico? Você não consegue avaliar, mas você consegue dar algumas informações. Eu acho que o COFITO determinou e fez essa regulamentação justamente para que os nossos pacientes, as nossas pacientes não se sentissem abandonadas. Ainda mais na obstetrícia que a gente trabalha com humanização. Você não pode largar um paciente, seja ele qual for, né? Se eu for contar histórias de pacientes que eu já atendi, mesmo fora da obstetrícia, tem aquela situação de acolhimento. E essa teleconsulta é uma forma de você continuar acolhendo esse paciente. Além do COFITO ter regulamentado essa teleconsulta, em que você pode dar continuidade ao seu atendimento, claro, dentro de um certo limite, a Abrafisme também fez uma busca grande de referências e preparou uma regulamentação também para a gente trabalhar em cima disso. Então, tanto o COFITO quanto a Abrafisme, que é a Associação Brasileira da Fisioterapia na Saúde da Mulher, tem atuado e continua atuando nesse sentido para nos amparar e para nos dar subsídio e respaldo para esse nosso atendimento. Então, esses pacientes dentro dessa pandemia continuam sendo assistidos. Não como nós gostaríamos, né? Mas eles continuam tendo a nossa atenção. É verdade, né? Esse período que agora a gente está passando, a gente teve que, vamos dizer assim, se adaptar a algumas mudanças e a gente não tinha como deixar, né, os nossos pacientes, vamos dizer assim, sem uma orientação, pelo menos, sem algum acolhimento, né? E realmente, com esse período, né, fica um pouco mais complicado para a gente dar o prosseguimento, né, a assistência que a gente vinha dando anteriormente. A gente tem que pensar nesse período de Covid, não só da Covid em si, mas o que ela traz, né, na nossa vida, na vida de alguém próximo. A gente vê que não é só você ser contaminado pelo vírus, toda uma situação estrutural em que esse paciente acaba necessitando da gente, né? Então, às vezes você não atende profissionalmente, mas você acolhe. E isso é importante. Nesse momento, a gente percebe que as pessoas precisam ser acolhidas, né? Isso é É importante. verdade. E assim, a necessidade de cada um é uma questão que a gente tem que acolher individualmente, né? Sim, Então são períodos de adaptações, né? De readaptações, vamos dizer assim, né? E aí a gente sabe que fica um pouco complicado para algumas especialidades, como você mesmo disse, de ter esse distanciamento, né? Como a gente está hoje, né? Eu estou aqui no conselho e você está em casa, né? Antes era uma coisa bem mais próxima e a gente, por questões, né, de saúde, precaução, a gente precisa ter esse distanciamento. E até mesmo com o nosso usuário, que antes a gente tinha um contato presencial e a gente agora tem que fazer esse contato à distância, esse monitoramento à distância. sim. É o que você falou, cada um é único, né? E eu me considero uma pessoa muito forte.
na minha família, para os meus amigos. Eu estou sempre aqui, o ombro, segura aqui, eu dou apoio. Simone, esse Covid me puxou o tapete que eu fiquei sem base. E pelo fato de você ser da área da saúde, as pessoas continuam querendo se apoiar em você. E eu que não tinha apoio nenhum, eu fui acometida pelo vírus, né? E aí eu fiquei muito mal e tendo que dar apoio a muita gente. Por isso que eu digo, essa telemonitoramento, a teleconsulta é muito importante até para você dar conforto, acolher o paciente. É verdade. E assim, por N questões, né, que a gente sabe que esse período acabou trazendo para a gente, como é que a gente consegue, assim, detalhar, né? Como é que você falaria um pouquinho esse trabalho da fisioterapia obstétrica baseado em evidências? Olha, isso é uma luta constante nossa. A gente tem lutado, e principalmente a gente que trabalha com a docência, colocando para o fisioterapeuta, o jovem fisioterapeuta, a importância da fisioterapia, não importa ela obstétrica ou não, a fisioterapia baseada em evidência. Então, primeiramente, eu preciso ter o hábito de fazer busca nas bases de dados, né? Habitualmente buscar nas bases de dados. E aí saber fazer uma crítica do que eu leio, fazer uma análise crítica do que eu estou lendo. Quando eu faço essa análise crítica, eu consigo transferir essa evidência científica para o tratamento do paciente. É óbvio que dentro dessa análise crítica, eu não vou fazer como receita de bolo aquela evidência científica. Porque depois que eu transfiro essa evidência científica para a vida do paciente, para o tratamento do paciente, no final eu vou fazer uma avaliação dessa minha conduta adotada. Então, quando eu trabalho baseado em evidência, eu estou vendo vários fatos, né, algumas meta-análises que foram feitas, revisões que foram feitas, que me dá condições de... A gente falou, cada um é único, entendeu? E nem sempre aquele, como diz o Palmiro, eu gosto muito dessa frase do Palmiro, nem sempre aquele paciente é o prego do meu martelo. E aí eu tenho que perceber, mesmo baseado em evidências, eu tenho que saber se aquele paciente é o prego do meu martelo, né? E aí, mas o importante, acima de tudo, é você procurar em base científica, né, nas bases de dados, para você tratar o seu paciente baseado no que tem sido feito. Não é aquela história que você ouviu lá na faculdade e continua daquela forma, né? Trazer novidades, buscar cada vez mais para que o nosso usuário, né, o nosso paciente, tenha um atendimento de qualidade. Não, isso é verdade. Assim, o profissional de saúde, ele não para de estudar nunca, né, Liliane? Ele tem que estar sempre perpetuando, buscando novas técnicas, novas evidências, até mesmo não só pela questão profissional, pela qualificação profissional, mas também para proporcionar uma boa técnica, né? Uma boa assistência para o usuário. Dando um exemplo, Simone, quando você faz uma busca, né, na base de dados do PubMed, que pelo menos é a que eu mais acesso, né, a que a gente encontra mais artigos científicos do mundo, e a gente usa a palavra-chave Physiotherapy and Pregnancy, que você está usando fisioterapia e gravidez, nós achamos um pouco mais de 3 mil artigos científicos. Isso datando de 1946, se eu não me engano, até 2020. É muito pouco. A gente conclui que o fisioterapeuta escreve muito pouco. Às vezes você percebe alguma situação, um estudo de caso, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, do seu ambiente hospitalar, e aquilo fica para você. Quando, na verdade, se você escreve, mesmo sendo um estudo de caso, aquilo vai fomentar e outras pessoas vão saber daquilo que você fez e vão fazer de forma diferente, vão replicar. Eu acho que é isso que está faltando na fisioterapia. Quando a gente fala para o aluno, né, ler artigo científico, escrever, olha, é tirar leite de pedra, mas é assim que a gente melhora, né?
Num artigo recente, por exemplo, que contou com a participação do nosso querido Alexandre Delgado, ele aborda sobre a respiração no trabalho de parto e parto. É muito comum a gente ver tipos de respiração no trabalho de parto e parto, mas nesse artigo, exclusivamente nesse artigo, ele relata, no final, eles concluem que a paciente escolheu o tipo de respiração que ela se adaptava, se sentia melhor. Então, a gente tem tipos de respiração que orienta a paciente. É óbvio que a gente tem a ideia e a conclusão do artigo dele foi que a respiração lenta e profunda proporcionava um maior conforto para a paciente naquele momento do trabalho de parto e parto. Mas a gente não pode ter a receita de bolo, não. Eu vou fazer esse tipo de respiração. É comum a gente ver televisão antigamente, aquela respiração ofegante, em que a mulher não oxigenava o cérebro, cansava e não paria com plena, não é com satisfação plena, porque quando ela tem aquela respiração pausada, profunda, lenta, ela consegue oxigenar o cérebro mais e relaxar melhor. E aí, né, nesse artigo científico recente que eles publicaram, eles falam justamente sobre isso. A respiração lenta e profunda é melhor, é muito bem-vinda, porém, nesses estudos, acho que 190 e algumas mulheres, não lembro bem, as mulheres ficaram melhor com aquela respiração que elas adotaram, embora tenha sido melhor a respiração lenta e profunda. Então, a gente lê e a gente adapta para a nossa paciente, que é aquilo que a gente falou desde o começo. Cada caso é um caso. É verdade, a gente tem que entender que nem tudo, né, tem como a gente fazer como receita de bolo. Né? A gente tem que fazer algumas adaptações para cada paciente nosso, porque são demandas diferentes, né? Cada uma vai apresentar uma demanda, uma necessidade que cabe nós profissionais, né, sabermos entender essa demanda desse corpo, né, para poder entender esse sujeito, né, que ele é único, né, não é uniforme, né, e a gente poder chegar e cada um a gente tentar planejar, fazer um planejamento terapêutico com objetivos, né, um programa terapêutico individualizado. E está sempre fazendo essa reavaliação para ver quais são as demandas, porque às vezes o que a gente programou naquele primeiro momento, lá na frente já é uma outra demanda, uma outra necessidade desse paciente. Sim, E eu queria saber, assim, como é que se dá essa assistência fisioterapêutica na obstetrícia? Realmente a atuação da fisioterapia no período da gravidez, parto, pós-parto, faz total diferença. Eu digo isso como fisioterapeuta e como mulher também, né? E não é só uma questão de humanização que nós estamos falando, é uma questão que permeia a excelência da assistência obstétrica, principalmente no cenário da maternidade. A gestação, parto, puerpério, são períodos de adaptação orgânicas que causam sintomas que diminuem a qualidade de vida da mulher, no âmbito pessoal, profissional e até mesmo no âmbito familiar. Então, a gente tem que estar atuando nessa área. A gente sabe até que não é o caso em questão dessa live aqui, que existem outros profissionais que atuam junto da mulher no período de sala de parto, pré-natal, pós-parto, enfim. Mas a gente está falando da fisioterapia, e a gente está falando da biomecânica, a gente está falando de movimento, entendeu? A gente está falando de músculo e biomecânica. Então, a gente tem um conhecimento maior desse fato. E justamente no trabalho de parto, a mulher apresenta algumas situações, distócia, por exemplo, que se você sabe que aquela distócia acontece num estreito superior ou estreito médio, você sabe como é que você vai posicionar aquela paciente para ajudar naquela situação. Então, a todo momento, quando a gente está atuando no trabalho de parto, a gente está pensando na biomecânica daquele trabalho de parto. E aí, a gente não só atua no trabalho de parto, né? Já no pré-natal, a mulher tem aquelas alterações hormonais.
essas alterações hormonais, ela acontece durante o início da gravidez, médio, mas durante todo o tempo, mas ela é muito maior no início e no meio da gravidez. Primeiro, segundo trimestre, né? E aí a gente tem que estar atuando com essa mulher para orientar a ela daquilo que ela está sentindo, para ela saber conviver com aquilo e, às vezes, até passar para o companheiro, para a mãe, para quem está junto dela. Porque a gente tem situações em que a grávida ela é extremamente arrogante. É a alteração hormonal. Extremamente sentimental e chora por tudo. É a atuação hormonal também. Então, quando o fisioterapeuta ele está inserido nessa equipe, ele contribui para aliviar os desconfortos, vem também por alteração hormonal, desconfortos musculoesqueléticos, por exemplo, por ação da relaxina, a lombalgia também, a dor pélvica. Então, a gente vai atuar sabendo que isso pode acontecer e o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer para aliviar essa situação. Então, a gente conclui que o fisioterapeuta é o profissional. Tem outros profissionais? Tem. Não cabe aqui a gente falar. Mas é o profissional indicado para preparar essa gestante para se exercitar com segurança e preparar essa mulher para ela ser protagonista no trabalho de parto. Então, a gente vem trabalhando essa mulher o tempo todo para ela protagonizar o seu trabalho de parto, para ela escolher. Eu trabalhei na casa de parto, tenho muita saudade disso, para ela escolher como é que ela quer parir. Eu quero parir ali na minha cama, não, eu quero parir de cócoras. Eu gostaria de parir na banheira. Ela escolhe como ela vai parir, aonde, quem vai estar perto dela. Não, eu não quero fisioterapeuta, é no direito dela. Mas, igual eu fazia com os alunos no começo, eu já vou conquistando essa mulher. E no momento do parto, ela me quer ao lado dela. Entendeu? Então, o que a gente muito vê e que é considerado como violência obstétrica, a mulher não tem voz no trabalho de parto. E isso é importante a gente orientar e a gente mostrar para a mulher que ela é protagonista, né, desse trabalho de parto. E de igual forma, a atuação desse profissional na maternidade, aplicando essas situações que ele pode lançar a mão, dá maior segurança, e a gente vê estatística de situação em que esse profissional, estando ali, acelerando o trabalho de parto, diminui gasto com internação e medicação, né, fármacos, enfim. A importância de se ter um fisioterapeuta atuando. Agora, quando a gente atua mais, quando você me perguntou, a nossa atuação, não é que a gente atua mais, a gente atua em todo o período, né? Mas a gente atua por conta dessa alteração hormonal, músculo-esquelética, articular, emocional, e como eu falei, tem gestantes que têm problemas emocional, e aí que tá. Aí é que você precisa conhecer o que é gestar para você saber mediar essa situação que a gestante está passando. E não achar que é um piti. Não, ela deu um piti. Não é. É ação hormonal mesmo na vida dessa mulher. E aquele olhar, né, que o profissional precisa ter por tudo que essa gestante está passando, né? Como você mesmo disse, essas inúmeras alterações hormonais, né, acaba trazendo várias alterações de comportamento que, num outro momento, essa mulher não estaria apresentando, né? E esse cuidado, esse olhar, esse carinho que o profissional fisioterapeuta, né, precisa ter para fornecer essa assistência é ter um cuidado, né, um olhar, uma questão assim mais humana, vamos dizer assim, né, desse trabalho mais humanizado. Mas você falou em relação do fisioterapeuta na maternidade. Você acha que é satisfatório o número de profissionais especialistas em saúde da mulher que atuam em maternidade? A gente tem um número pequeno, Simone, de profissionais, principalmente falando de SUS, de profissionais especialistas em saúde da mulher que atuam em maternidade.
A gente tem um número pequeno e a gente precisa ampliar esse número, né? Então, não é satisfatório, principalmente em termos de SUS, como eu falei. Agora, né, como membro da Câmara Técnica, e eu agora para o Brasil inteiro, eu vou dizer a felicidade que eu tenho de estar participando dessa Câmara Técnica, em que eu tenho você como minha coordenadora, não é rasgação de seda, não, Simone. É para que as pessoas saibam a abertura que você dá para a gente. Simone, a gente precisa de. Vamos correr atrás disso. É importante isso. E você dá essa abertura para ficou vermelha. Eu tenho essa vantagem. E aí... É que tem poucas pessoas que estão na live, né? Porque eu me apresentei como terapeuta ocupacional. Então, deixa eu só abrir um parêntese, porque para as pessoas entenderem o porquê que eu sou coordenadora dessa Câmara Técnica. Eu, além de ser terapeuta ocupacional, eu também sou fisioterapeuta, né? Eu tenho as duas formações, né? Porque anteriormente, antes de você entrar, eu tinha me apresentado como terapeuta ocupacional, né? Mas eu também sou fisioterapeuta, só que eu trabalho na parte da neuropediatria. Então, eu brinco muito, né? Com as componentes da Câmara Técnica, que elas cuidam das minhas mães e eu cuido de quem elas cuidaram durante a gestação, né? Que a gente acaba, né? Eu falo que é um trabalho de mão dupla. Vocês cuidam delas antes e eu cuido do produto final depois. Isso aí. E aí, a gente tem conversado, articulado sobre isso, né, na Câmara Técnica, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E na Abrafismo também, nós estamos iniciando um movimento, através da Abrafismo, né, por mais fisioterapeutas nas maternidades. Então, a gente tem um trabalho árduo pela frente, né? É muito comum as pessoas falarem assim, conselho que não faz nada. O conselho que não faz nada. Vocês não imaginam como essa pessoa bota a gente para trabalhar, né? E a gente tem trabalhado feliz para que a nossa profissão cresça. Literalmente cresça e apareça cada vez mais. Gratidão, né? E a gente né? está caminhando, né? Está caminhando. É difícil, mas a gente vai conseguir, né? Juntas, né, nós somos mais fortes. Sem dúvida. Que não é fácil, mas nós estamos caminhando e vamos conseguir. E realmente a gente precisa muito, muito de fisioterapeuta em maternidade. Um dia eu estou de plantão, um dia que eu não estou, eu vejo, gente, como eu precisaria estar aqui, entendeu? Naquele dia, e aí, ou então uma mulher que fez o pré-natal comigo, o dia que ela foi parir era o dia que eu não estava, e aí realmente a gente precisa de fisioterapeuta na maternidade 24 horas. É muito importante. Mas a gente está lutando. Com certeza. E assim, uma questão que você trouxe um pouco antes, que a gente tem muito nesse trabalho na saúde, é quando a gente fala da humanização. Né? A gente, esse trabalho humanizado, esse trabalho individualizado, personalizado. Como é que você poderia falar assim, um pouquinho para quem está nos assistindo? Como é que você, né, trabalha essa humanização na obstetrícia? Na verdade, a humanização, a gente fala muito em parto humanizado. Eu poderia dizer até, Simone, de gravidez humanizada, porque eu trabalho essa humanização desde o início da gravidez. Olha só, eu tenho um cuidado quando eu faço a anamnese da minha paciente, e aí vem nome, endereço, idade, aí estado civil, eu pulo isso. Aí vou perguntando a queixa principal, que eu falo até para os alunos, história da doença atual. Gravidez não é doença, mas HDA é HDA. E ela está grávida, então você sabe que é a história da gravidez atual. Quando eu chego no HDA, aí ela me fala assim, eu não sou casada não, mas o meu noivo, meu namorado, o meu companheiro queria tanto essa criança, estou tão feliz. Eu volto lá no Estado Civil e escrevo casado. Ou então uma outra mulher, eu venho fazendo anamnese, pulei a Estado Civil. Aí quando chega na HDA, ela fala assim, olha, eu sou casada, não sei o meu marido falou que ia me largar se eu engravidasse, mas eu mantive essa gravidez, eu estou grávida aqui, ele está para lá, está quase indo embora, eu volto lá no Estado Civil e escrevo solteira. Porque a humanização vem desde aí. A mulher precisa de um ombro, ela precisa de um apoio, entendeu? E aí, se ela não tem, eu não quero saber se ela é casada ou se ela é solteira. Eu não pergunto se a mulher é casada ou ela é solteira. Eu quero saber se ela tem um parceiro, se ela tem um cúmplice naquela gravidez. E aí, daí eu já vou humanizando.
E aí, quando a gente fala de ação hormonal, eu também vou humanizando nessa parte, né? Essa ação hormonal traz uma individualidade para cada grávida. Tem aquela grávida que é calma demais, que você fala assim, tudo bem? Ai, tudo bem, não, e chora, e te conta uma história triste. E tem aquela que é muito agitada, nervosa e pronta para a briga, parece que a barriga é um escudo, que você pergunta alguma coisa, o que foi? Ah, sou assim mesmo. Eu tive uma experiência uma vez na Estácio, eu dando aula, chegou uma aluna e a gente trocou de sala, porque a turma era muito grande, aí ela foi lá, não achou, quando ela chegou aqui, que achou a gente, a menina era segundo período. Sabe aquele segundo período que tá todo mundo junto? Eu não me lembro nem qual era a disciplina que eu dava, que tinha enfermagem, fisioterapia, educação física e mais um monte de gente, fisioterapeuta misturar. E ela já tinha me falado que estava grávida, só que não parecia barriga, estava com a mini saia, ela chegou reclamando, bateu a porta, todo mundo olhou. Essa faculdade é uma bagunça, tudo é uma bagunça. Só que os alunos entenderam que ela estava agressiva comigo, que ela estava tratando mal a mim, realmente. Ela foi mal educada. Ela era da educação física, eu não ia encontrar com ela mais à frente como profissional. Mas na mesma hora eu parei a aula, quando ela sentou, aí eu expliquei. Porque eles não sabiam de ação hormonal e nem iam saber, porque não seriam, talvez não seriam meus alunos, que eram saúde coletiva. Era uma aula de saúde coletiva. E aí eu expliquei, a colega está grávida, acontece isso. Eu parei a saúde coletiva para entrar no processo gravídico puerperal, e aí para explicar por que aquela colega estava sendo mal educada. Porque era a ação hormonal que deixava ela assim, explosiva, entendeu? Ninguém ficou chateada com ela, porque já se formou um grupo revoltado com a colega. Então, a gente já vem humanizando desde esse início, né? E aí, quando eu falo isso, eu falo com os maridos também, com os namorados, com os companheiros, que dependendo da ação hormonal naquela gravidez, ela vai ficar muito sensível e atura, vai passar. Ou então ela vai ficar muito, vai mandar você embora. Não, porque quando ela tiver o bebê, a primeira coisa que ela quer é aquele companheiro de volta. Então, a gente tem que, até nesse ponto, a gente tem que estar remediando, né, a situação para que se tenha um final feliz. Então, quando eu falo em humanizar, para mim é uma gestação humanizada. Você vem humanizando desde lá do início até que esse bebê nasça. Eu não sei se eu estou falando... Não é só pela parte, né, quando elas estão grávidas. Eu acho que o atendimento humanizado, seja pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, por qualquer profissional da saúde, ele tem que ser humano. Eu sempre digo para todos, né, você em especial sabe disso, que a gente tem que tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, né? Então, cabe essa mão, essa é uma via de mão dupla. Não dá só para receber, né? A gente também tem que dar, tem que doar. Então, esse atendimento humanizado, o parto humanizado, o nascimento humanizado, eu vou dizer para você que para a gente que trabalha na outra ponta, né, da pediatria, é de suma importância. Quando você fala que não tem cuidado de não fazer item por item, né, para poder deixar que essa mãe, né, que essa gestante, ela vá verbalizando durante a sua avaliação, durante a sua entrevista, fica fácil quando o profissional conhece a sua ficha de avaliação. Você não precisa seguir ponto a ponto à risca. Você pode, durante todo o processo de atendimento, você ir preenchendo, porque você sabe onde está, né? E você não traz um constrangimento para aquela mulher naquele momento, que às vezes não quer falar daquela situação, mas como eu digo, a avaliação é todo dia, né? Como é que você está hoje? Né? Então, cada dia é um dia. Então, isso é muito importante. Atendimento humanizado, isso tinha que ser uma coisa assim de primeira linha para qualquer área, né? Sem dúvida, para qualquer área. Quando a gente fala em humanização, eu vou te dar um exemplo. Quando eu ensino em sala de aula, data provável do parto, por exemplo, os alunos, e aí eu falo assim, qual a data da sua menstruação? A aluna, ninguém sabe, ninguém lembra, por conta de aplicativo, né? Aí os meninos acham assim, vou ficar tranquila, não vou precisar fazer essa conta.
Aí eu falo, olha, conta como sendo sua última menstruação a data do seu aniversário. E eles têm que aprender a fazer a conta. Porque se for trabalhar com isso, tem que saber fazer a conta da data provável do parto, data estimada do parto. E as meninas, que eu quero chegar no aplicativo. Ninguém sabe mais a data da menstruação porque está no aplicativo. Existem alguns aplicativos também para gestante, para ela ir acompanhando a gravidez e tal. Tem uns aplicativos que são muito legais, realmente. Mas nem todas as gestantes estão aptas a usar. Justamente por conta dessa ansiedade, esse querer saber muito, essa preocupação. Então, tem grávidas que eu nem oriento usar o aplicativo, né, para acompanhar, para ela acompanhar a gravidez. Acompanha no papel, na caderneta de pré-natal, mas não usa aplicativo, porque isso confunde mais elas, por conta da situação que ela está vivendo e da forma, volta aquilo que a gente falou lá no início. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu queria aproveitar que a gente tem agora, né, 5 minutinhos, então vai ser aquele bate-bola bem rapidinho. Eu peguei algumas das perguntas que, né, os nossos participantes foram descrevendo na live. Teve um dos participantes que perguntou como é que ingressa nessa área, como que ele pode fazer para ingressar nessa área. Olha só, a dica que eu dava, eu até posso continuar dando, e a pessoa tem que ter bom senso. Faz um curso pequeno. Agora, então, tem vários cursos, várias lives. Faz um curso pequeno para ver se você se identifica realmente. Que não é só com essa fala que eu estou tendo aqui que você vai se identificar com essa área. Faz um curso e aí, com esse curso, ainda não dá para você atender. Eu já dei curso de final de semana que as pessoas vinham assim, ai, que bom, já posso atender, vou comprar um aparelho. Não dá que até hoje. Eu tenho uma paciente que está me dando um trabalho, olha só quantos anos eu atuo na área. Meu Deus do céu, mas não era para essa mulher estar sentindo isso se ela fez isso, isso e isso. E aí eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Imagine você com um final de semana, o final de semana de curso ou uma live é só para dar o gostinho. Aí gostou? Faz um curso de especialização. Faz a pós-graduação da Interfis, onde eu sou coordenadora. E aí ingressa na... Quer ver, assim, vieram várias perguntas, assim, algumas pessoas estavam perguntando que além do PubMed, se você sugere alguma outra página para fazer essas pesquisas. Ah, sabe, você pode até procurar Cielo também. É que o PubMed pega as indexações do mundo todo. Então, depois você vai separando o que você quer, o que você não quer, mas você tem um montante ali. Você pode procurar na Pedro, né? Que a Pedro é uma indexação, uma base de dados nossa da fisioterapia. Deixa eu ver, Medline. Tem várias outras, mas eu indico o PubMed, porque quando você pega o PubMed, você pega todos aqueles artigos que tem na PubMed, quando você procura em outras bases de dados, tem aqueles que você achou no PubMed estão lá, e alguma coisa que você achou no PubMed não está. Então, eu vou direto no PubMed. Tem alguma coisa assim, também teve um que perguntou se em Curitiba conhece referências na área. Eu acho que não seria só Curitiba. Como é que as pessoas poderiam procurar saber aonde há atendimento da fisioterapia na saúde da mulher? Tem algum lugar específico que as pessoas possam procurar? Tem. A gente tem grupos de WhatsApp, não sei como é que a gente vai anunciar. Tem no Telegram, o Telegram, e o WhatsApp, que é a Fisioterapia Brasil e a Fisioterapia do Rio de Janeiro, né? Então, na Fisioterapia Brasil, do Telegram, a gente coloca, por exemplo, preciso de um fisioterapeuta no Oiapoque. E aí tem alguém lá que vai, eu sei, é o fulano de tal, eu aqui, entendeu? No Telegram, a gente tem um grupo de Fisioterapia Brasil. Pode procurar lá. Olha, assim, se a gente ficar... Bom, eu e você, a gente adora conversar, né? Se deixar, a gente fica assim horas. E eu estou vendo aqui, já está praticamente quase estourando o nosso tempo, né? Então, eu gostaria, sim, que você fizesse uma consideração final, botasse alguns pontos que você acha pertinente na saúde da mulher, da atuação da fisioterapia. Então, eu jogo para você essa finalização, desde já te agradecendo pelo carinho, por toda a atenção
que você proporcionou nessa tarde, né, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, né? E eu espero que vocês tenham gostado muito e eu gostaria das suas considerações finais. O que que acontece? As pessoas que se interessam por essa área ou que não são da área ou querem saber mais alguma coisa sobre o assunto, eu aconselho a procurar a Abrafisme, que é a Associação Brasileira da Saúde da Mulher, e o CREFITO na pessoa da Câmara Técnica. Porque nós somos fisioterapeutas que estamos atuando nessa área. E aí a gente vai poder orientar melhor esse colega, essa colega que está querendo alguma informação, seja ela informação que for, mas é pertinente ao que a gente faz. Porque a gente está buscando, a gente está trabalhando, a gente está trocando. Então, eu diria que nós somos as pessoas mais indicadas para informar essas pessoas que querem saber alguma coisa a mais sobre a saúde da mulher. Porque escuta ali, escuta lá, entendeu? É igual aquela coisa de WhatsApp, que é informação que não é correta e tal. É um telefone sem fio. Então, eu indico, gente, Abrafismo, que é a Associação Brasileira da Saúde da Mulher, e a Câmara Técnica em Saúde da Mulher, que nós estamos lá prontos para sanar a dúvida, explicar, orientar, seja o que for. É bacana você também falar que tem aqui, né, no Rio de Janeiro, uma Câmara Técnica que está bem atuante. Daqui a pouco a gente vai estar começando a postar e a divulgar, né, o nosso trabalho, né, com o grupo. A gente está trabalhando a todo vapor, né, Eliane? Depois a gente vai ter uma Câmara Técnica mostrando todas nós, o que nós fazemos, vai ser muito legal. Isso aqui é só um aperitivo, gente. Isso aí. Isso é ótimo para as pessoas saberem. Eu estou vendo que tem várias pessoas achando excelente, né? Parabenizando o bate-papo. E a ideia foi essa mesmo, para a gente poder apresentar ao público quem são as pessoas, né? As carinhas das pessoas que estão por trás dos bastidores, trabalhando em prol da especialidade, né? E em prol da sociedade também, e mostrar a que a gente veio. Isso é super importante, né? E a colaboração que a gente tem de cada uma da Câmara Técnica é primordial, né? Não tem preço, vamos dizer assim, né? É verdade, não tem preço. E essa soma é muito legal, né? Então, assim, o que a gente tem para demonstrar é para as pessoas terem, vamos dizer assim, como você mesmo disse, é um aperitivo. E aquelas pessoas que se interessaram pela especialidade, né? Tem a resolução que está no site do COFITO, está no site do CREFITO também, para quem quiser saber um pouquinho mais, né, das atribuições, né, o que rege essa especialidade. Como você também falou, procurar a associação, né, que também tem como esclarecer os profissionais um pouco mais do trabalho de vocês nessa área. E assim, buscar sempre, né, Eliane? Tem que estar sempre se atualizando. Sim, sempre, sempre, sempre. A gente nunca é detentor de toda a sabedoria. Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa surgindo, alguma revisão. É muito importante buscar sempre. Na nossa área, a gente tem que estar sempre atualizando. Não, isso em qualquer especialidade, né? Então, assim, a gente tem como, né? Eu tenho, assim, como te agradecer demais por essa live, né? Por ter esclarecido. Eu brinco muito com vocês que eu tô lá mais para aprender, né? E isso é muito legal, porque é bom a gente ter essa troca, essa via de mão dupla, e para que as pessoas possam também conhecer um pouquinho mais das especialidades, né? Que são regidas pelo COFITO, e até mesmo as demais atuações que o fisioterapeuta pode estar, né, proporcionando à sociedade, para que a gente possa proporcionar aos nossos usuários um serviço de excelência. Né? E isso é fantástico, não tenha dúvidas quanto a isso. Eu gostaria, mais uma vez, a palavra é gratidão, doutora Eliane Guedes, né? Minha fofa, te agradeço muito. Também gostaria muito de agradecer ao presidente do CREFITO, né, o doutor Willing, né, por abrir esse canal, né, para que a gente pudesse fazer essa troca, esse bate-papo. E para as pessoas que pegaram no meio do caminho essa live, ela vai estar salva no nosso IGVT, então vocês podem assistir à vontade, né? E eu espero que a gente possa, né, ter somado um pouquinho nessa tarde com vocês, possa ter contribuído. Mais uma vez eu agradeço a cada um participante pela ação de cada um. E mais uma vez, Eliane, gratidão. Eu queria agradecer também, Simone, o convite.
Gostei muito de participar dessa live aqui com você. Fiquei muito feliz com os comentários que eu estou vendo, gente que eu não vejo há algum tempo. Não vou citar nomes, porque eu seria injusta com outras que eu não li, mas fiquei muito feliz com esses comentários, de terem gostado da live também. E se tiverem alguma coisa que quiserem me procurar, me perguntar no privado, em um outro momento, me coloco aqui à disposição de vocês, tá? Sair dali porque o telefone estava caindo. Me coloca. Agradeço a todos e uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, minha querida. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.